feliz de estar aqui de volta. Acho que a última vez foi na conferência de mulheres, né, Cris? Ai, aquela noite fatídica. Você lembra que eu vim sem esboço? O computador não abria. Só Deus. Ei, Dai, tudo bem? Mas, muito feliz por estar aqui. Muito grata pelo convite. Uma benção estar aqui de verdade, né? Muito em casa. Né? Somos um só povo, um só coração, a mesma visão. E o que se move aqui, se move lá e vice-versa. E a gente prega muita vontade nessa casa. Viemos aí em 5, né? As irmãs eram comigo. Flávia, Jéssica. Ah, o irmão também, né? As irmãs, né? Diógenes. A Valéria. Viemos no intuito de, em nome de Jesus, pela misericórdia de Deus, abençoar de alguma forma essa casa. Amém? Eu vou começar pregando, depois a gente vai abrir a Bíblia bastante. Primeiro eu vou começar falando um pouco da história, da palavra, sem abrir propriamente versículos. Se a gente fosse ler tudo que vai ser falado, a gente tomaria muito tempo, excederia demais o tempo que é o melhor que a gente faz. Eu vou explicando para a gente remir o tempo, que mesmo assim não é tão curto a palavra. Quero começar falando aqui, lá em Gênesis, do que a gente conhece, tanto conhece, a respeito da queda do homem. Só para fundamentar o que o Espírito Santo quer construir, voltar um pouco na história. Nós sabemos que quando Deus faz o homem e a mulher e coloca no jardim do Éden, Deus permite que eles desfrutem, eles não precisavam trabalhar antes do pecado, né? E Deus permite que eles desfrutem, comam, né, de todas as árvores do jardim. E cita assim, de todas as árvores frutíferas, né? Dá a entender que havia muitos, obviamente, estava tudo ali, né, criado no Éden. E duas, especificamente, Deus dá nome. Deus dá nome à árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus dá nome ao fruto da árvore da vida. Essas duas árvores frutíferas, Deus fala o nome delas. As demais, ele fala todas as árvores do jardim. E ele diz que o homem e a mulher, Adão e Eva, poderiam comer de todas, não é isso? Apenas não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deixando claro que do fruto da árvore da vida estava disponível para que comessem. E nós conhecemos a história que aí Lúcifer, né, Satanás, incorpora na serpente e vem ter uma conversa com Eva. Uma conversa muito ardilosa, né? Muito manipuladora. Nós sabemos que Lúcifer é um anjo de luz, né? Ezequiel 28, se eu não me engano, descreve bem. Diz que ele era o anjo mais bonito, o reluzente. Diz que os instrumentos de música foram criados a partir dele, né? Ele era o regente do coral do céu. Enfim, e esse anjo precipitado, juntamente com um terço dos anjos, que servia a Deus, digamos, pessoalmente, mas conhecia a Deus, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e entregou o governo de toda a criação a esse homem, ele reconheceu aquele homem como imagem e semelhança de Deus, porque ele conhecia Deus. Ele falou, né? Acabou, né? Achei que tivesse criado tudo isso, que eu ia ficar aqui reinando absoluto sobre a criação. Vem Deus e cria no último dia, no último momento da criação, um homem à sua imagem e semelhança. E aí Lúcifer havia sido precipitado da presença de Deus, porque o seu coração ele quis ser o quê? Igual a Deus. A palavra fala que com isso ele causou uma rebelião no céu, né? Foi uma coisa tipo assim, nossa, eu sou o melhor. Eu sou o mais bonito, porque só Ele é Deus, né? Porque só Ele é digno da adoração. E ele ali, né, fez um movimento com os anjos, a ponto que foi precipitado ele e um terço dos anjos, que são os demônios que nós falamos hoje, que existem. Nós não vemos, mas existem, que são esses anjos caídos. Então Lúcifer, quando vai conversar com Eva, a conversa não teve nada de inocente, né? Foi uma conversa manipuladora e sedutora. Ele sabia, quando a serpente conversa com Eva, a serpente sabia aquilo que Deus não tolerava. E aí, vamos usar assim um português meio chulo, ele fala assim, ela joga um migué em Eva, né? Fala assim, Eva,
É verdade, ele disse para vocês que vocês não podem comer aqui de tantas árvores do jardim, mais ou menos assim a conversa, né? E Eva ali entrega. Ela fala assim, não é isso. O que ele disse é que nós podemos comer de todos os frutos das árvores. Só do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, é que nós não podemos. Aí a serpente fala assim, tá. Sabe por que ele te disse isso, Eva? É porque, certamente, se vocês comerem, serão como ele. Aquilo entrou no coração de Eva, né? Então foi por isso. Ele não quer que ninguém seja como ele. Então, por isso que ele nos proibiu, por isso que ele colocou esse limite, para que a gente não coma. E aí Eva conversa com Adão, e eles tomam a decisão de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós sabemos que a primeira atitude de pecado que o homem cometeu, que a humanidade cometeu, através de Adão e Eva, foi a desobediência. Não era para comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era a única que não podia. Era o único limite. Tudo mais estava liberado. E mesmo sabendo que era a única que não podia, mesmo assim eles tomaram e comeram. Então, a primeira atitude de pecado foi a desobediência. Eles desobedeceram a Deus. Mas o primeiro pecado, porque pecado é muito mais do que fazer, né? Pecado é uma motivação do coração errado. Pecado é um pensamento impuro. O pecado nasce muito antes do meu corpo se movimentar. Antes de eu falar uma mentira, meu cérebro pensou. E eu poderia decidir não falar. Então o pecado, ele vem muito antes de eu fazer. Quando eu faço algo, o meu coração já desejou algo. A minha mente já planejou algo que eu poderia não fazer. Então o pecado, ele antecede a atitude. Então, o primeiro pecado que subiu o coração da humanidade foi, então ele não quer que ninguém seja como ele. Então agora eu entendi. Então eu vou ser como Deus. Eu vou comer do fruto da árvore. E aqui o primeiro pecado que contamina o homem e a mulher, do qual os motiva a desobedecer, foi o mesmo que havia em Lúcifer, que ele foi precipitado à presença de Deus. O querer ser como Deus. Entrou a vaidade, entrou a soberba. Porque só ele é Deus. Porque eu não posso ser como ele. E ali, quando o homem e a mulher tomam do fruto, a criatura está dizendo para o Criador, eu não preciso de você, eu não vou te obedecer. Eu vou seguir meu próprio caminho. Eu faço as minhas próprias regras. Eu ando da minha própria maneira. Ou melhor, os filhos estão dizendo ao pai, pai, o Senhor nos criou, o Senhor nos deu a vida, mas eu vou fazer da minha maneira. Os filhos ali se rebelam contra o pai. Os filhos ali criam uma independência do pai. O pai falava com eles todos os dias. O pai vinha conversar com eles no jardim todos os dias, né? E aí eles tomam uma decisão de separação. Nós não vamos mais fazer do jeito que o pai falou. Nós vamos caminhar do meu jeito. E aí entra um espírito de independência. Os filhos com o pai. Então, nós sabemos que, continuando aqui o fundamento para onde nós vamos caminhar, que a humanidade, através de Adão, nós todos nascemos numa raiz adâmica. Nós todos nascemos num DNA de pecado, amém? E nós todos, então, comemos através de Adão, antes de comermos de Cristo, nós todos comemos através de Adão do fruto do conhecimento do bem e do mal, que é a raiz adâmica, nós já nascemos assim. Né? E nós começamos a nossa vida, começamos a ver a cultura, começamos a nos socializar e já começa a se manifestar, né? O conhecimento do bem e do mal. E quando nós estamos, antes de comer o fruto da árvore da vida, antes de comer de Cristo, quando nós estamos ainda na raiz adâmica, na raiz adâmica não tem só mal. Na raiz adâmica tem bem e tem mal. Porque nós comemos do fruto do conhecimento do bem e do mal. E nem tudo é ruim. Porque tem o mal e tem o bem. Em Adão, ou seja, antes de Cristo, eu não fazia só coisas ruins. Eu também fazia coisa boa. Amém? Tudo que vocês faziam era ruim antes de Cristo? Não. Tudo que as pessoas que não portam a Cristo
fazem é ruim? Não. Eles fazem atitudes boas. A prática do bem fora de Cristo, a prática, boas obras, boas atitudes. Há boas obras fora de Cristo. Fato é que, a partir da natureza adâmica, a partir da árvore do conhecimento do bem e do mal, e não a partir da árvore da vida. E essa árvore da vida aqui, abrindo mais um parênteses, né? Essa árvore da vida, nós sabemos que é o quê? A presença de Cristo no Velho Testamento. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a vida, a eternidade, também estava disponível no jardim. E não havia limite para ela. Porque Deus é justo. Tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas também tinha a árvore da vida. E também essa palavra vida no original é a mesma raiz da palavra Cristo, Jesus Cristo. Então a eternidade já estava disponível no jardim. E aí, com a prática do pecado, com a desobediência, o que Deus fez? E eu vou voltar onde eu estava, tá? Expulsou o homem e a mulher do jardim. E ali a gente aprende isso, né? Como a mulher foram expulsos do jardim. E às vezes a gente tem um pensamento assim, né? Como Deus é ruim, como Deus é bravo. Não é ruim, mas ele é duro, ele é um pai que corrige a ferro e fogo. Porque pecou, está expulso do jardim. E na verdade, a gente lê lá, acho que Gênesis 3, fica claro. Há uma conversa no plural, né? Deus, né? É o Pai, o Filho e o Espírito conversando. E aí, antes de vir conversar com o homem sobre o que havia, e com a mulher sobre o que eles tinham praticado, diz assim, que eles falaram assim, olha, precisamos expulsar o homem e a mulher do jardim. Porque para que agora, uma vez em pecado, eles também não tomem do fruto da árvore da vida e comam e vivam eternamente. E aí eles foram, então, expulsos, retirados do jardim, para que eles não agora, em pecado, com os olhos abertos para o pecado, como a natureza pecaminosa, eles não fossem agora, entre todas as árvores, tomassem do fruto da árvore da vida e comessem. O que eles estariam comendo aí? A eternidade, Cristo. Só que o pecado ainda não havia sido vencido. E ali estava no lado o plano de salvação. E aí a palavra diz, é tão lindo que dá esse detalhe, que Deus guardou o caminho da árvore da vida. Colocou, acho que anjos da palavra, colocou espadas. Separou o homem e a mulher dali, expulsou e guardou o caminho para a árvore da vida. Quem é o caminho? Quem é a vida? Ele guardou esse caminho para mim e para você. Que toda a separação desse caminho, nós chamamos liberdade depois que o pecado foi vencido. Depois que a serpente, depois que o Lúcifer foi derrotado na cruz, Deus diz novamente, está liberado o caminho para a árvore da vida. Podem comer de Cristo, o fruto está disponível. E o jardim, né? Esse jardim do Éden, da qual eles se expulsam, né? Nós estamos doidos para voltar para ele. Só que, na verdade, jardim é o lugar da presença permanente de Deus. Aonde é o lugar da presença permanente de Deus? Aonde Deus habita? Em nós, que já nos rendemos a Ele, já nos tornamos um com Ele. O jardim veio habitar em nós. Não sei se vocês cantam aquela música aqui, né? O quê? Eu não sei cantar. Mas o meu orgulho, vocês cantam? E a tua humildade? Colocou o jardim em mim. O nosso orgulho, o orgulho da humanidade, através de Adão e Eva, tirou o homem do jardim. Mas esse jardim já foi devolvido a nós. Nós estamos novamente nesse jardim. Porque esse caminho foi guardado. Para que nós pudéssemos comer desse fruto. Só que antes de comermos de Cristo, como eu estava dizendo, nós fazíamos coisas boas. E não se trata só de fazer o mal ou fazer o bem, mas se trata de que a partir de que natureza eu faço o mal ou eu faço o bem. É bom, é importante que se façam boas obras, que se pratique o bem, é importante que se pratique o bem. Mas nós que somos cristãos, filhos de Deus, nós entendemos que nós precisamos praticar o bem a partir da natureza de Cristo. Porque não se trata de fazer o bem, porque tudo que eu falo e tudo que eu faço, eu revelo ou eu manifesto a natureza de quem, a partir de quem eu estou fazendo.
Então existem muitas seitas satânicas que fazem muita obra social. Existem muitos centros que fazem muita caridade. É bem? É bem. A partir de que natureza? Quem eles manifestam quando estão fazendo esse bem? A quem eles estão revelando as pessoas quando estão estendendo a mão e fazendo o bem? Então não se trata de fazer o bem. Se trata de fazer o bem a partir daquele que é o único que é o próprio bem. Da natureza de Cristo. Porque quando eu faço bem, eu manifesto. Tudo que eu faço, eu manifesto a natureza a partir da qual eu estou me movendo. Se trata que o Senhor não reconheça o bem que eu faço, mas que Ele se reconheça no bem que eu faço. Meu amado, o Senhor não quer me reconhecer. O Senhor não quer te reconhecer. E às vezes, isso é fundamental para a palavra de hoje. Nós estamos muito preocupados em sermos reconhecidos. E isso não faz parte da natureza de Cristo. Isso é fruto da natureza de Adão. Uma expectativa de ser reconhecido, de reconhecimento. Quando, na verdade, o que Deus quer é reconhecer o Filho a partir de nós. Eu e Cristo nos tornamos um. Você e Cristo se tornam um. Eu vou falar de mim porque eu estou aqui pregando, só para exemplificar. Isso é para nós todos. Tudo que eu faço a partir dEle. A partir do que Ele me conduz a fazer, a partir dos comandos dEle, do pensamento dEle, da mente dEle, eu ministro a palavra que Ele me revelou, eu me movo para onde Ele me enviou, debaixo dos princípios que Ele deixou e que Ele me ensina. Tudo na minha vida, quando eu me movo, é Ele se movendo. E quando eu faço tudo o que eu faço, Ele se reconhece, porque não se trata de mim, eu sou o corpo do qual Deus se move. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo a partir do qual o Senhor se move. E tudo que nós fazemos, Ele se reconhece no que nós estamos fazendo. É mais do que fazer o bem. É ser reconhecido por Deus no que fazemos. Ai, pastor, eu quero muito que Deus me reconheça. Não, nós queremos muito que Ele se reconheça a partir de nós. Que Ele se reconheça nos meus pensamentos. Que Ele se reconheça nos meus sentimentos. Que Ele se reconheça nas minhas atitudes. Que Ele se reconheça nas minhas palavras. Quantas coisas lindas eu posso pregar a partir de mim mesma? Quantas coisas lindas eu posso pregar a partir de Adão? Que mexe com a alma do povo e que mexe com a mente das pessoas, que faz até chorar. Né? Quantas músicas românticas, quantas poesias, as pessoas choram. Importa que Ele se reconheça no bem que nós fazemos. Amém? Repita assim comigo. Importa que o Senhor se reconheça no bem que eu faço. Amém? É muito mais profundo do que fazer o bem. Mas é fazer parte dEle. E vou dizer uma coisa. Deixa eu explicar. Para vocês não acharem que eu estou falando coisa errada e ficarem bravos depois que o pastor Kleber. Deixa eu explicar. Então, ouve e espere a explicação. Eu já tive que ter muitas atitudes com a aparência de mal a partir de Cristo. Muitas atitudes que as pessoas olhando de fora falam, não é o bem. Eu já tive que romper amizades. As pessoas entendem isso ou veem como mal? Como mal. E é a partir de Cristo. A partir de Cristo, nem sempre a gente faz o bem que a sociedade espera que a gente faça. A partir de Cristo, nem sempre nós vamos ser bons, como a nossa família espera que nós sejamos, no padrão que eles esperam que nós sejamos. Não é? Só eu que tive essas experiências aqui? As pessoas não interpretarem, não entenderem, não conseguirem ter a revelação de como nós nos movemos. E muitas vezes nós temos que ter atitudes radicais e tomar decisões radicais que não têm cara de bem. Mas é a partir de Cristo. Amém? Nem sempre nós temos cara de bonzinhos e fazemos o que as pessoas acham que é o bem. A partir de Cristo. Importa que o Senhor se reconheça no que nós fazemos. Amém? Que as pessoas vão achar, se vão entender, se não vão entender. Aí é com Deus. Porque o nosso reconhecimento é dele.
Vou dar uma passagem bíblica para embasar o que eu estou falando. Eu posso fazer o bem a partir da natureza de Adão. E não ser reconhecido por Deus, estando na igreja. Aceitei a Jesus, mas não permito que Cristo seja amadurecido em mim. Não permito que eu vou me tornar a forma dele. E continuo caminhando do meu jeito, das minhas atitudes, da minha alma, e fazendo um monte de bem. Porque eu sei fazer o bem. Eu sei o que é o certo e o que é o errado. Eu sei o que é o bem e o que é o mal. Então eu vou fazendo continuadamente o bem. Eu limpo a igreja, eu canto, eu toco, eu faço muito bem. Eu arrumo as cadeiras, eu dou aula para as crianças, sei lá, eu faço muitos bens. Falando num contexto de igreja, mas isso nós podemos falar no contexto da nossa casa, né? Eu cuido do meu marido, dos meus filhos, eu trabalho, eu provenho na minha casa, eu faço muito bem. E não ser reconhecido por Deus, né? Então, às vezes eu estou lá, falando para nós mulheres, às vezes eu estou lá fazendo exatamente o que eu tenho que fazer. Cozinhando, lavando a roupa do meu marido, passando, deixando tudo organizado. Ele chega, o prato de comida está feito, super o bem. Né? Quem olha assim por fora e fala, que esposa, né? Que mulher virtuosa. Só que quando eu estava fazendo tudo aquilo, meu coração estava assim, ai, aquele, sei lá, vou falar uma palavra bonita, para não falar tão feio, né? Aquele figura, né? Aquele, e lavando a roupa dele, né? E murmurando. Só que tem aparência de bem. Mas quando eu fiz aquilo, eu só manifestei Adão. Eu só manifestei crítica. Eu só manifestei murmuração no meu coração, mesmo que ninguém venha. Não veja, só eu e Deus. E aí eu vou dar uma base bíblica. E isso o Senhor não reconhece, porque eu fiz o bem para o meu marido, eu fiz o bem, aparentemente, para Deus na igreja, eu fiz o bem para os meus líderes, fiz o bem para os meus irmãos, mas só eu e Deus sabemos como estava o meu coração, como eu fiz aquele bem. Só eu e Deus sabemos. E o Senhor não se reconhece naquilo. E de nada vale para Deus. Ah, pastora, aí você falou muito pesado, então vamos para a palavra. Mateus 7, 8. Eu anotei aqui. Eu tenho anotado. Mateus 7, 21, por aí. Jesus falando. Naquele dia, muitos chegarão e dirão assim, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós operamos milagres, em teu nome nós fizemos, né? Curamos enfermos, e nós, tantas coisas fizemos em teu nome. E eu vou te dizer que nunca os conheci. Porque no nome de Jesus, se eu expulsar um demônio, ele vai ter que sair. Não se trata de mim, se trata do nome de Jesus. Ele vai ter que sair. Não quer dizer que o Senhor está se reconhecendo na minha vida. Não quer dizer automaticamente, porque um demônio sai, quando a pastora Zelinda fala, sai demônio, no nome poderoso de Jesus, que o Senhor está se reconhecendo no que eu faço. Que eu faço a partir dele, é o nome dele, o demônio vai sair. Mas qual a natureza que eu estou me movendo? Importa que o Senhor se reconheça quando eu me movo. Amém? Amém. Então nós já deixamos fundamentado que importa a quem nós sejamos reconhecidos. De quem nós sejamos reconhecidos. Quem o nosso coração precisa ansiar, que se reconheça, é mais do que nos reconhecer, que se reconheça em nós. Amém? E quando, como eu disse, a criatura fala para o Criador assim, ó, Adão e Eva, ó, não vamos te obedecer não, não vamos mais fazer do seu jeito não, nós vamos comer do fruto. Ali eles quebram o vínculo, ele mesmo, antes da expulsão, ele tinha uma ordem, ele mesmo descumpre. Ele tinha uma orientação, e ele mesmo decide fazer do jeito dele. Ele mesmo, vou comer e você como ele. Foi muito mais que pegar uma maçãzinha bonitinha, como os desenhinhos mostram pra gente. Foi tipo assim, é isso que eu não posso fazer? Porque se eu fizer, você como ele, então me dá aqui que eu vou comer. Foi isso. Foi isso que aconteceu ali. Então, ele, o próprio homem ali, causa uma ruptura com Deus. Né? Não vou mais obedecer a ele. Não foi Deus que rompeu com o homem, foi o homem que rompeu com Deus. A expulsão foi uma proteção do plano de salvação. E é interessante que Satanás não se reinventa muito, não. Ele não se reinventa muito. Satanás não é tão criativo, ele se move da mesma maneira. A forma de fazer, às vezes, é diferente de um, do outro, de um tempo, mas é sempre se movendo nos mesmos princípios. Ele não se reinventa.
Então, o que é a pessoa? Ele não quer que eu seja como ele, porque eu sou sua imagem e semelhança. E se eu comer disso aqui, eu vou ser tão poderoso quanto ele. Ele não quer que tenha outro Deus, só ele é Deus, então tá bom. Eu vou fazer. E Satanás, às vezes, com muitas sutilezas, começa com essas mesmas sementinhas no nosso coração, porque ele já sabe que a humanidade cai com isso. Então, é aquele espírito que entra no nosso coração assim, ó. Eu canto muito bem. Eu canto muito bem. Por isso, os pastores, o Kleber e a Cris, dando exemplo aqui da casa, só para ficar fácil a gente entender, não me colocam para ministrar no domingo à noite. Porque o dia que eu cantar, nunca mais a igreja vai querer a Cris lá em cima. Você ministra louvor, né, Cris? Mas isso não é falado, não. Isso é no coração, isso é quietinho. E continua cumprindo todos os protocolos de obediência. Né? Continua fazendo tudo certinho, fazendo o bem. Mas o coração é assim. Então, eu sou tão bom, né, que o pai não quer que eu cresça. Porque se eu crescer, se começar a me colocar a pregar, eu vou pregar melhor do que ele. Por isso que não me dá oportunidade. O pai não quer ninguém como ele. E começa com algo sutil no coração. E a gente sabe o que é o bem, então a gente continua fazendo bem, continua fazendo o que é certo, continua obedecendo, continua vindo todo domingo, continua dizimando, continua ofertando, continua varrendo a igreja, continua cantando, continua tudo, fazendo todo o bem. Mas o coração está assim, totalmente Adão, né? Totalmente Adão. Só que a gente não dá conta de passar uma vida, anos ou meia hora, a sutileza do coração, aquela semente de, o pai não quer que eu cresça. Uma hora você pega e come da árvore. Uma hora você come do fruto. Uma hora, se o meu coração estiver assim, mais dia, menos dia, eu entro em desobediência. Um dia essa natureza se manifesta em atitude. Se não for exposta e se não houver arrependimento, há tempo. Ele não se reinventa. A movimentação dele até hoje é assim. Até hoje é usando o caminho do soberba e do orgulho. E sempre nesse pensamento de que eu sou tão bom que o pai não quer que eu cresça. O meu líder do trabalho, lá no meu trabalho, não quer que eu cresça, porque ele sabe que se eu for aparecendo, eu vou tomar o lugar dele. Entende? Todo soberbo, todo orgulhoso, caminha para esse pensamento. Sempre acha que tem alguém segurando o crescimento dele, porque ele é tão bom que podia estar muito maior, que podia estar muito mais longe. E não sabe esperar o tempo das coisas. Não sabe que o caminho do crescimento é a honra, é a obediência, é o serviço. E aí ele quer atropelar as coisas. Deixa eu crescer do meu jeito, deixa eu comer aqui desse fruto. E a sutileza do coração, um dia se transforma numa atitude de desobediência, mesmo que muito sutil. Às vezes são atitudes simples, sutis. Mas eu vou falar disso lá na frente, só para não perder a sequência. Então, nós já entendemos até aqui que o orgulho, a soberba, eu quero ser como Deus. O orgulho e a soberba foram um caminho de que fizeram um ambiente no coração de Eva e Adão para que comessem do fruto e desobedecessem. E aí houve a expulsão do jardim. E o Espírito Santo me disse assim, quando ele me revelava essa palavra: se o orgulho e a soberba tirou o homem do jardim, a humildade é o caminho de volta à nossa origem. O jardim é a nossa origem, amém? Se a soberba ou o orgulho, a vaidade, for o caminho pelo qual tirou o homem do jardim, o que contrapõe é o orgulho e a soberba são a humildade, é a humildade. E a humildade, então, é o caminho de volta à nossa origem. Vamos falar, então, primeiro de soberba. A soberba tirou o homem do jardim.
A soberba leva à desobediência. A soberba é o mal que havia em Lúcifer, que ele depositou, semeou e impartiu em Eva. Que ele ativou, ele aguçou, colocou no coração de Eva através das suas palavras. Então vamos entender soberba, sabe por quê? Senão a gente vai falar de soberba, e a gente tem um entendimento, às vezes, errado de soberba. E aí a gente acha, então, a gente tem um protocolo, a gente tem um conceito, perdi a palavra, de soberba, e a gente acha que quando a gente não se encaixa naquilo, a gente é humilde. E a gente não consegue se reconhecer como soberbo. E é difícil de reconhecer as coisas que o Senhor quer tratar em nós, não é? Quanto mais a soberba. Imagina o soberbo se reconhecer soberbo. Ele já é soberbo. Ele já se acha. Então, como que já é difícil para reconhecer qualquer coisa. O soberbo para reconhecer qualquer coisa. Quanto mais um soberbo reconhecer que ele, primeiramente, é soberbo. Então, nós precisamos desmistificar, entender um pouco o que é soberba. Então, o que a gente pensa que é soberba? Vamos pensar no contexto da igreja. Né? Chegou um domingo à noite, está lá os irmãos na portaria, e entra um homem e uma mulher, muito bem vestido, né? E entrou assim, uma mulher no salto muito alto, numas roupas muito chiques, um homem também, ou se for um homem muito bem vestido, né? Tudo de marcas, caras, né? Se for um homem, ele tem um relógio muito bom no braço. Se for uma mulher, ela tem aquela bolsa daquela marca, que eu não sei nem quanto custa, nem sei falar o nome, da mais cara, da melhor. Está com uma chave do carro na mão, de que não é qualquer carro, é um carro que vale muito dinheiro. E essa pessoa, além de estar nessa estampa toda, nessa estica, essa pessoa adentrou e não cumprimentou ninguém. E entrou andando assim, ó. Entrou andando assim, anda reto, anda bem, anda certo. E não cumprimentou ninguém, sentou-se e calado ficou. O que a gente já rotulou? Soberbo, metido. Como pode ser simplesmente uma pessoa muito rica, muito abençoada, muito próxima financeiramente, tímido, que tem vergonha de cumprimentar as pessoas, envergonhado. Mas como está dentro desse todo esse contexto, e entrou dessa forma, a gente já rotula. Olha que metida aquela pessoa, entrou e não falou com ninguém, acha que tem o rim na barriga, né? Porque se entra uma pessoa com roupas muito simples, com a aparência de muito pouco recurso financeiro, e entra quietinho, caladinho, senta no lugar, a gente fala, tadinho, tão humilde, né? Entrou envergonhado. Mas se é uma pessoa bem vestida, com posses financeiras, que entra dessa maneira, a gente fala, olha que metido. Entra e não fala com ninguém. Soberba e humildade não tem nenhuma relação com as coisas externas. É uma questão do coração. Você pode ser extremamente abençoado financeiramente e ser muito humilde no seu coração. Como nós podemos ser extremamente, passando extrema dificuldade financeira, podemos estar até em miséria e sermos soberbos no coração. Então nós vamos desconstruir da nossa mente, do nosso entendimento, o que nós entendemos como soberba. Soberba não está ligada a nada externo. Precisamos desconstruir o conceito errado de soberba. E a gente chama de espírito de Eva. O que é espírito de Eva? Adão e Eva foram bebês? Foram bebês? Gatinharam? Tomaram madeira? Foram criança? Adolescente? Não, já foram feitos grandes. Então a gente fala que é espírito de Eva, independente. Ninguém precisa me ensinar a andar, ninguém precisa me ensinar a comer, ninguém precisa me ensinar a falar. Eu acabei de me converter e acho que eu já sei tudo. É Eva e Adão chegando na igreja, né? Eu acho que eu já sei caminhar sozinho. Eu acho que eu já sei, posso falar sozinho. Eu acho que eu já sei me alimentar sozinho. Eu não entendo que eu virei um bebê. Espírito de Eva, já nasce grande, já nasce pronto. Não preciso de pai espiritual. Não preciso de liderança. Não preciso de discipulador. Não preciso de escola bíblica. Não preciso de nada. Né? Eu vou de vez em quando, eu tenho a minha vida com Deus. Eva, Adão, espírito de independência. Pai, eu vou fazer do meu jeito. Eu já sei tudo, eu já estou pronto. Não preciso de ninguém me ajudar. O independente, todo soberbo é independente, todo independente vira soberba. E eu falo disso com tanta naturalidade, porque eu fui tão independente. Eu vou falar disso, não queria perder
a sequência, um pouquinho mais na frente, mas tudo isso tem raiz. E é tremendo que Deus traz a raiz, para que a gente não se sinta acusado. Porque à medida que a gente vai se encontrando nessa palavra, o que Satanás começa a fazer? Acusar. Porque ele é acusador. Mas eu vim em nome de Jesus, eu não vim para acusar. Eu vim para trazer algo da parte de Deus à luz para que ele possa curar. Então nós vamos caminhar, ele vai mostrar, na maioria das vezes, qual a raiz disso tudo. Então não se sinta mal, não se sinta acusado se você está descobrindo que você é soberbo. Que você é vaidoso ou orgulhoso. Né? Tem pessoas que têm dificuldade de aceitar ajuda. Era eu. Orgulhosa. Né? Espírito de independência. Eu era extremamente independente. Por quê? Porque um dia eu falei assim, vou ser independente. Não, a vida me fez independente. E esse espírito de soberba e de orgulho, ele vem muito da independência. Eu vou explicar. Então, o independente, Adão e Eva, não preciso mais de você não, Deus, vou fazer do meu jeito. O independente, ele pensa, às vezes ele nem fala, ele pensa, não dependo dos meus pastores, não dependo do meu marido, posso crescer sozinho, posso caminhar sem ajuda de ninguém, vou amadurecer sozinho, eu e Deus. Tudo isso, espírito de dependência. Tomo decisões sozinhos, para que eu vou pedir conselho? Conselho, eu, um homem de 60 anos, 50 anos, eu pago minhas contas, quem vai mandar na minha vida? Eu vou pedir conselho para pastor agora, porque eu vou na igreja? Não, eu vou na igreja pedir conselho, não. Sua opinião está sempre acima, não preciso ouvir a opinião de ninguém, eu já tenho a minha. Não reconhece a sabedoria que está no outro. Porque se eu reconheço a sabedoria que está no outro, eu falo assim, opa, será que alguém pode me dar um conselho sábio? Então o soberbo, orgulhoso, o independente, ele não reconhece a sabedoria que está no outro. Sabe quem foi extremamente orgulhoso? Naamã, não vou entrar em detalhes. Mas não conseguiu reconhecer que aquela menininha que trabalhava na casa dele tinha uma palavra de cura. Se o Senhor for lá, naquele rio, e se banhar, vou ouvir essa menininha aqui, eu sou Naamã. Né? Muitas mulheres, muitas vezes, a gente aconselha muitas mulheres, e muitas, a gente escuta assim, muitas e muitas vezes, que perderam a admiração pelo marido. E a gente ouve sempre assim, né? As frases sempre as mesmas. Ele é muito devagar. Esse negócio de sujeitar o sacerdote, ixi, quando ele está vindo, eu já fui 10 vezes. Se eu for esperar ele, a casa cai. Né? E isso vai roubando a admiração. Quando vai caindo a admiração, vai caindo o amor, vai tudo caindo por terra. E aí a pergunta é, será que o nosso marido está perdendo as qualidades? Ou nós que estamos tão soberbos que não reconhecemos mais o valor dele? Será que meu marido está perdendo os seus atributos? Ou sou eu que me tornei tão dona de si, tão boa? A mulher, às vezes, ela vai para o trabalho. Olha que Zelinda. Só que a Zelinda é solteira, graças a Deus. Esperei 10 anos para casar, para não errar nessas coisas. Oh, Deus bom, né? Quando eu estava esperando 10 anos para casar, estava muito ruim, mas agora eu entendo. Será que é o marido que está mudando? Será que é o marido que está perdendo as qualidades? Ou nós que estamos ficando soberbos, que estamos se achando muito agora, porque estamos aí fazendo alguma coisa que está dando certo? Tudo isso é demônio, do qual nós vamos falar, do qual ninguém está possuído. Não estou falando e depois vou explicar no final, que ninguém está endemoniado, mas nós estamos influenciados na mente, no nosso coração. Assim como Eva foi, com soberba e orgulho. Lúcifer não precisou entrar em Eva, só precisou falar com ela. Aqui, ó. Eu não vou expulsar demônio de ninguém no final dessa noite. Não precisa possuir. Basta aqui e aqui. Basta uma palavra. Essa soberba, gente, estou dando pistas aqui para vocês. Essa soberba, esse orgulho vem muito da independência. Como eu era independente. E por que eu era independente? Porque eu tive que me virar sozinha muito cedo. Me tornei uma independente. Tive que ir para a rua batalhar. E ali você começa a achar que se vira sozinho na vida. E para desconstruir isso? Acompanha. Vamos dar mais um passo na palavra? Vocês estão aqui? Amém? Acompanha a soberba e a arrogância, o espírito crítico.
Se eu me acho superior aos outros, então eu me acho no direito de criticar o outro. Entende? Impossível alguém ser soberbo e orgulhoso e não começar a comparar e criticar. Então, tudo que eu vejo, ou muitas coisas que eu vejo, eu tenho uma crítica a fazer. Todo crítico é orgulhoso e soberbo. Como que se eu não for soberbo, se eu não for orgulhoso, eu vou me enxergar, se eu for humilde, vou falar de que humildade eu estou falando, eu vou me ver na situação de criticar o outro. Só se eu me acho muito bom. Com que autoridade? Quem eu sou para criticar o outro? Para criticar alguém? Isso é fruto de arrogância, de soberba. Então começa de soberba, começa de orgulho, depois passa para crítica. O meu marido é muito lerdo. O meu chefe é muito ruim, eu sou melhor que ele. O meu colega de trabalho não é bom. Nossa, pastor, então eu não posso me achar nada, eu vou chegar nisso. Nós precisamos, sim, saber quem nós somos em Cristo. É muito diferente de ser orgulhoso e soberbo. Nossa, mas hoje desafinou demais aquela pessoa. Por que eu consigo olhar para a pessoa? Eu não critico, eu não faço um julgamento de ninguém que toca ou canta. Sabe por quê? Porque eu não toco e não canto. Agora, se eu começar a tocar e cantar e achar que eu vou bem, o que eu começo a achar e me achar melhor do que o outro, então eu já começo, nossa, mas hoje desafinou demais. Mas eu não vou falar isso para ninguém, vou só pensar, se fosse eu, hoje errou muitas notas. Aquilo que o pastor está pregando, aquilo que aquela pessoa pregou aquele dia, não sei não. E aí eu começo a me tornar um crítico. Todo soberbo e orgulhoso é um crítico. Todo soberbo. E essa crítica é velada. O que é uma crítica velada? É aqui, ó. É aqui. Continuo fazendo bem. Continuo seguindo todos os protocolos do bem. Eu chego na hora, eu chego na igreja cedo, eu chego no meu trabalho na hora, eu obedeço meu patrão, eu faço tudo o que tem que ser feito, eu cumpro, eu venho no discipulado, eu venho na reunião que o pastor me chamou, eu faço todos os meus compromissos na igreja, eu estou fazendo bem, no piloto automático, mas meu coração está aqui. E esse espírito de crítica sempre parte de uma frase assim, ó, ao nosso coração. Eu faria melhor. O soberbo sempre tem isso no coração. Ele se torna um crítico que ele pensa assim, eu faria melhor. Essa é a raiz do soberbo. E aí nesse eu faria melhor, eu continuo no protocolo do bem, cumprindo as obrigações do bem, mas com o coração nessa situação. E daí, sabe o que nasce? Com esse eu faria melhor? Fala assim, ó, vocês participarem, pastora? Não, gente, fala assim, pastora. Quando eu me acho melhor, o que acontece? Vou responder, nasce a competição. Daí nasce a competição na igreja. Daí nasce a competição no trabalho. Daí nasce a competição no casamento. Por que eu estou competindo com alguém? Porque eu me acho melhor que alguém. Então, eu vou dar um exemplo, que é uma verdade. A pastora Cris é muito melhor do que eu. Quem está falando da minha vida? Ela é muito melhor do que eu. Eu reconheço o valor da Cris. Quantas coisas a Cris canta? Eu não canto nada. A Cris ministra adoração. Se move no profético. Solta esse microfone para mim, ali em cima me manda eu cantar e soltar no profético. Não sai nada. Eu viro uma estátua. Ela é muito melhor do que eu. Quando eu reconheço que a Cris é muito melhor do que eu reconheço o valor da Cris, como que eu vou entrar numa competição com ela, se eu já perdi? Ok? Eu só entro numa competição quando eu me acho melhor. Se eu reconheço o valor do outro, eu não vou competir com o outro, ok? Como que eu vou entrar numa guerra que eu já perdi? Entende? Então, do orgulho, da soberba, nasce a crítica, que dá origem às competições. Mulher e marido, competindo quem tem a melhor ideia, quem corrige melhor o filho, quem tem o melhor jeito de educar o filho. Competição de quem faz melhor, de quem toma a melhor decisão. O dia que você decidiu assim, você viu o que deu. Você não me ouviu? Nessa competição, que coisa horrível é a competição. Deus tem um lugar para cada um de nós. E Ele vai nos colocar na posição que Deus não deixa, gente, Deus não deixa Davi atrás das malhadas. Deus manda chamar. Não precisamos fazer, com a bandeirinha ficar se oferecendo.
fazendo coisas para aparecer. Deus não deixa um Davi atrás das malhadas. Ele manda chamar. Ele nos promove. Basta que Ele se reconheça em nós. Amém? Quando eu critico uma liderança, o que o meu coração está dizendo? Eu faria melhor. Ah, mas eu não critico o meu pastor. Ele prega muito bem, ele ministra, ele ora, ok. Só que aí, o pastor deu uma orientação, né? Hoje vai ter um culto diferente, eu quero que vocês arrumem as cadeiras assim, ó. Um bloco aqui, um bloco aqui, um bloco aqui, e uma faixa aqui de espaço, para as pessoas poderem circular. Aí eu chego na igreja para arrumar as cadeiras, já sei que é assim que tem que fazer. Mas eu penso assim, nossa, mas hoje vai vir muita gente. E eu acho que não vai dar certo assim. Bobeira esse negócio de espaço para circular. Eu vou juntar todas as fileiras e as pessoas vão entrando pelas laterais. E assim eu faço. Sutil, né? Coisa boba, uma cadeira. Desobediência. Porque eu pensei o quê? Eu tenho um jeito melhor. Ah, então agora eu não posso mais pensar? E se o meu jeito realmente eu tiver uma ideia que for boa? Amém, glória a Deus. Pastor, o senhor falou para eu colocar as cadeiras em 3 blocos e deixar uma faixa do lado. Mas o senhor não acha que hoje vai vir muita gente? Não seria melhor a gente juntar para caber mais? E as pessoas poderem entrar pela lateral? Aí o pastor Kleber pensa e fala assim, muito boa a sua ideia, pode fazer assim. Amém? Como ele também tem o direito e a autoridade, como líder, o dever de dizer, hoje não vai ser assim. Amém? Claro que a gente pode ter pensamentos, ideias, sugestões. O que eu não posso, o soberbo, sutilmente, ele começa a fazer do jeito dele, porque ele faz melhor. E aí ele nem pede opinião. Porque ele sabe que se deve pedir, ele pode ouvir um não. Então ele sai fazendo. Em coisas sutis. Em coisas sutis. Antes de desobedecer, Eva estava com o espírito arrogante, tentada a ser como Deus. Repita assim comigo, antes de desobedecer. Talvez está todo mundo em obediência aqui. Ó, todo mundo fazendo bem. Antes de desobedecer. Eva estava tentada a ser como Deus. Antes de desobedecer. Nós podemos sondar o nosso coração hoje, antes de desobedecer. Amém? Antes de desobedecer. Próximo passo. Estão aqui comigo? Amém? Ok, próximo passo. O soberbo se tornou um crítico. Ok? O soberbo virou um crítico. O que acontece agora com o soberbo que tornou um crítico? Ele vai arrumar a cadeira do jeito errado. Ele se torna, então, um desobediente. Um dia, aquela crítica que era velada, que era só na sua mente, no seu coração, se transforma na atitude. E agora o soberbo, o crítico, virou um desobediente. Em pecado ele já estava. Lá na soberba ele estava em pecado, lá na crítica ele estava em pecado, mas agora ele tem uma atitude, a desobediência, algo visível. A soberba e a crítica, você pode até enganar os homens, mas um dia ela se manifesta numa atitude visível. Vamos fazer um caminho aqui juntos, o caminho de Eva. O caminho de Lúcifer, o caminho de Eva. O soberbo virou um crítico. Ah, ele não quer que seja... Ah, ele não, se eu comer daquela fruta, eu vou ser como Deus? Isso é muito bom, eu quero ser como Deus. Soberba. Ah, então foi por isso que ele falou para eu não comer? Crítico. Adão, vem aqui, deixa eu te contar uma coisa. 2, rebelião. Ah, concordo com você, vamos comer. Pegar do fruto, desobediência. Começa com a soberba, vira uma crítica, se torna uma rebeldia e termina numa desobediência. Esse é o caminho da desobediência que nasce da soberba. Esse foi o caminho de Lúcifer. Lúcifer caiu assim, Adão e Eva caíram assim. Amém? E aí eu quero voltar e amadurecer um pouco no que eu falava da raiz. Essa raiz de independência, de soberba, de orgulho, muitas vezes vem da orfandade. E muitas vezes nós podemos ser órfãos de pai e filho. De pais que na sua simplicidade, na sua falta de conhecimento, ou nos seus erros, não cumpriram o seu papel na integridade que cabe a um pai cumprir. Então, da orfandade, do ter que se virar sozinho,
do que ganhar a vida sozinho, do que ter que se viver sozinho, se sustentar sozinho, você vira um independente. E muitas vezes essa independência dá resultado. Quantas coisas eu fiz achando que era eu mesma? Um dia Deus me mostrou que era tudo Ele. Mas até os meus 25 anos, quando eu me converti, quantas coisas eu fiz? Eu fiz a faculdade, eu fiz 2 MBAs, 2 pós-graduações, eu arrumei bons empregos, achando que era eu mesma. Essa independência me tornou o quê? Eu me viro sozinha, eu pago as minhas contas, ninguém manda em mim, bateu, levou, porque quem paga as minhas contas sou eu, porque sou eu que me viro desde nova. Entende? A orfandade cria um ambiente para a independência. E o independente acaba virando um soberbo, um orgulhoso. Eu pago as minhas contas. Eu nunca precisei de ninguém. Eu me virei sozinho. A pessoa que é muito sozinha, desde nova, tem que se virar muito sozinho, acaba trilhando um caminho de soberba e de orgulho. Por isso que o Senhor não vai acusar, Ele jamais acusa. Isso não é uma palavra de acusação. Talvez se você se identificou como um soberbo, como um orgulhoso, um arrogante nessa noite, se você é aquele que morre de vergonha se alguém pagar um cachorro quente para você, de tanto orgulho, não é de humildade, na verdade de orgulho, talvez você foi uma pessoa assim, que teve que se virar muito sozinho na vida, para poder vencer, batalhar, comer, dia após dia, sol a sol. E você fez tudo o quê? Com a força disso aqui, ó, achando que era tudo seu braço. E isso resultou no orgulho do teu coração. E aí, como um órfão, como independente, descansar no coração do Pai? Como um órfão independente baixar a guarda e falar assim, eu dependo de Ti. Eu dependo de você, Senhor, do Senhor Deus. Eu dependo de você, meu marido. Eu dependo de você, meu pastor. Eu dependo de você, meu patrão. Eu dependo de você, chefe. Claro que eu sou dependente de muitas pessoas. Eu dependo de um hospital, eu dependo de um médico, eu dependo de um dentista, eu dependo de um professor. Nós dependemos de todo mundo, gente. Nós somos tudo dependente. Bobeira achar que a gente se virou sozinho até hoje. Somos um bando de dependentes uns dos outros. Não vivemos sozinhos. A independência gera morte, eu vou falar disso. Como órfão. E aí, quando eu fui pregar essa palavra na nossa igreja, já estava pronta. Na hora do louvor, o Espírito Santo me falou assim, que essa palavra traria algo muito legal. Que essa palavra produziria uma alegria na obediência. Um desfrutar em obedecer. Porque muitas vezes a gente está obedecendo, mas com o coração desse jeito. Mas a gente está obedecendo porque a gente sabe do que é o certo e do que é errado. Mas quando a gente aprende a descansar no coração do Pai, a gente não obedece de outro jeito. Deixa eu trazer aqui um exemplo, que é também uma verdade. É um exemplo, mas é verdadeiro. O meu líder, o apóstolo L, ele fala coisas das quais eu não entendo muitas vezes mesmo. Ele fala coisas da parte do Senhor, ele traz revelação da palavra, ou visão do que Deus está falando, projeto que Deus está dando para ele, que eu não entendo nada. E vai tempo para eu entender, às vezes muito tempo para eu entender. E por muito tempo, por muitos anos, eu falei assim, ele é o líder, eu sei o que é o bem e o que é o mal, ok? Ele é o líder, ele está falando, cabe a mim obedecer, eu vou fazer. E muitas vezes eu estou obedecendo, mas meu coração assim, estou obedecendo porque ele é o líder. Mas não sei não, hein? Isso aí, acho que não é bem assim não. Acho que não pode dar muito certo não. Eu estou em obediência, porque eu sei que ele é o líder, eu conheço a palavra, eu sei o meu papel. Mas o meu coração está assim, será? Cheio de crítica, desconfiança. Que triste obedecer assim. Tem o seu valor? Tem o seu valor. Mas que triste. Há um outro jeito de obedecer. Uma obediência que a gente desfruta nela. Quando eu obedeço meu líder, eu estou descansada. Mesmo que eu não entendi, eu sei que vem da parte do Senhor. E aí eu tenho prazer em obedecer, mesmo que eu não entenda. Isso foi do dia para a noite? Não. Isso foi conhecendo muito o meu líder, o caráter dele, ele me provando que era bom? Não. Isso foi eu andando com Deus e sendo curada as minhas feridas. Não foi o meu líder provando que era sério, que era homem de Deus, nada disso. Foi eu andando com Deus e eu sendo, o problema estava em mim.
Eu sendo curada das minhas orfandades. Eu sendo curada das minhas independências. Eu aprendendo a depender de Deus. Eu aprendendo a descansar e conhecendo o coração de Deus. Quando eu conheci o coração de Deus, eu posso conhecer o coração dos homens de Deus. Eu posso conhecer o coração do meu marido, o coração do meu pai, da minha mãe. A partir da ótica de Deus, não a partir da minha ótica humana, pecaminosa. Coisa tremenda, desfrutar da obediência. Você entende que a obediência é um lugar de segurança, que a obediência protege, que quando eu estou na minha posição de obediência, Deus tem a responsabilidade de me abençoar, porque eu fiz minha parte, que é obedecer. Não foi isso lá com os espias? Lembra dos 12 espias? 2 obedeceram, 10 não. E o líder? Errou? Errou no caminho, bateu na rocha. Não era para ferir a rocha. O que aconteceu com ele? Entrou na terra? Não entrou, Deus tratou com ele. Mas os espias que obedeceram, entraram. Deus tem um compromisso com a nossa obediência. Isso rompe com a nossa crítica. Isso faz que a gente baixe a guarda. Há um lugar de descanso no coração do Pai. Isso cura. E quando nós somos curados da nossa orfandade, quando a gente tem revelação de um Deus que é Pai, a gente descansa nos nossos líderes, nos nossos pais naturais, qualquer pessoa que exerça um cargo de autoridade sobre a nossa vida. Nós temos uma tendência a sermos rebeldes com quem tem autoridade sobre nós. E isso é lá da infância. Quando nós somos curados da orfandade, nós temos prazer na obediência. O filho encontra um lugar de descanso no coração do Pai. Uma obediência que produz descanso. Ai, sabe aquela obediência assim? Ai, vou ter que obedecer porque Ele é a autoridade? Não. Deus tem outro lugar para nós. Muito mais delicioso obedecer dessa forma. Deus tem isso para você, meu irmão. Olha para mim, olha para o meu olho. Deus me trouxe aqui para dizer, tem um lugar gostoso de obediência. Tem um jeito prazeroso de obedecer. É na perfeição do seu pai? É na perfeição do seu esposo? É na perfeição do seu líder, do seu chefe, do seu patrão? Não. É na sua cura de orfandade. É você se entender como filho e encontrar que de você Deus cuida. Seu chefe está fazendo alguma coisa errada, de você Deus cuida. Sai o chefe, fica você, obedeça. Amém? Claro que você não vai roubar, porque o seu chefe está mandando, não é isso? E tudo isso que eu estou falando, agora nós vamos precisar ler a palavra juntos. Tem nome na Bíblia, essa versão de Satanás, que age nessa área chamada soberba. Abre comigo em Jó 41. Que horas são? Nossa, que horas são? 20 para as 9. Vocês acabam às 9? Eu acho que eu preciso de uma meia hora, 9h10. Dá para ser? Vocês ficam acordados aí, gente? Até o final? Amém? Se alguém precisar levantar, ter um marido em casa, alguma coisa, eu não vou ficar julgando não, tá? Mas se vocês caminharem comigo, nós vamos chegar em algum lugar, amém? A Bíblia dá nome a essas movimentações de Satanás. E existe um espírito que se move especificamente da soberba, no orgulho e da vaidade. Vamos ler o nome dele? Todo o livro de Jó 41, todo o capítulo, melhor, né? Todo o capítulo 41 do livro de Jó, todos os versículos, do começo ao fim, é só para descrever esse demônio. Vamos conhecê-lo. Versículo 1. Poderás tu, com um simples anzol, pegar Leviatã, o crocodilo monstro, ou prender-lhe a língua com uma corda? Conseguirás pôr-lhe uma corda de junco no nariz, ou furar-lhe o queixo com um gancho? Versículo 9. É inútil querer capturá-lo. Será que não desmaiarás somente ao vê-lo? Ninguém é tão corajoso que se atreva a incomodá-lo. Sendo assim, quem será capaz de resistir a mim? Versículo 15. Seu orgulho são suas costas, ornadas com fileiras de grandes escamas, em forma de escudo, firmemente unidas. Versículo 19. Da sua boca saem tochas,
saem tochas, saltam dela fagulhas de fogo que estalam. Versículo 33. Não existe nada sobre a face da terra que se lhe compare. Foi criado para não ter medo. 34. Ele observa tudo que é altivo. É rei sobre todos os arrogantes. Leviatã. Depois você leia com calma e veja esses versículos. Esses versículos vão descrevendo o quanto ele é poderoso. O quanto ele é grande, sabe? E vai falando, ele é isso, ele é aquilo. E no versículo 33 nós lemos, foi criado para não ter medo. E no versículo 15, aí algum versículo, nós lemos que o orgulho é suas costas. E o último versículo de Jó 41 diz assim: ele observa tudo que é altivo, ou tudo que é soberbo, tudo que é arrogante, tudo que é orgulhoso, tudo que é vaidoso, é rei sobre todos os arrogantes. O rei dos arrogantes é Leviatã. O rei da soberba é Leviatã. E a pergunta do Espírito Santo para nós nessa noite é: quem tem nos governado? Quem tem governado o nosso coração? Quem tem governado a nossa mente? Porque o soberbo e o arrogante, o orgulhoso, o rei disso, quem governa a sua mente é Leviatã. E é contra essa potestade que nós estamos guerreando nessa noite, do qual não te possuiu, mas influenciou a sua mente e o seu coração, e tem governado aqui. A influência é aqui. Ele é rei sobre todos os orgulhosos, sobre todos os arrogantes. Esse demônio sai expulsando? Não, trazendo a luz, explicando sobre ele o que nós estamos fazendo essa noite, trazendo a luz e se arrependendo. A consciência aqui e o arrependimento. Assim a influência de Leviatã cai por terra sobre a nossa vida. Como que Leviatã atua? Vamos para o próximo passo? Fala assim: pastora, como que Leviatã atua? Isso, influenciando a nossa mente, nos fazendo nos achar melhor do que os outros, mais do que nós somos. Ele também atua no humanismo, porque no humanismo o homem é o centro de tudo. Então é o que Adão e Eva fizeram, inauguraram o humanismo lá no Éden. Não preciso de Deus, faço do meu jeito, né? Eu tenho um Deus, eu até amo a Deus, eu vou na igreja, mas eu tomo as decisões do meu jeito, porque eu me basto. Eu caminho da minha forma, o humanismo, o homem é o centro de tudo. E ele faz uma coisa pior. O Leviatã atua no perdão. Vou explicar. Leviatã amarra as pessoas, ele nos amarra através do perdão ou a falta de perdão. Por quê? Eu vou explicar. Como que o soberbo e o orgulhoso vai pedir perdão para alguém? Eu? Ele que me fez. Se vier rastejando, ajoelhar diante de mim, eu posso perdoar. O soberbo e o orgulhoso. Se vier falar comigo e ouvir as verdades que eu tenho para falar na cara dele, eu até posso perdoar. Olha o soberbo perdoando. Olha o orgulhoso. Tudo Leviatã. E ele amarra a minha vida, porque aí eu não libero perdão. Quantas pessoas, inúmeras, eu perdoei que nunca vieram até mim pedir perdão. Eu não preciso que as pessoas me peçam perdão. A Bíblia não me dá essa brecha. Assim como perdoados vossos irmãos, seu Pai que está no céu também vos perdoarás. A Bíblia não fala, se o seu irmão vier te pedir perdão, aí não tem isso na palavra. O perdão, não há necessidade de ninguém vir nos pedir perdão. O perdão a gente libera, de forma assim, liberal. Aquela pessoa me fez mal, ela está perdoada em nome de Jesus. Ela pode nunca me pedir perdão, mas eu escolho, eu decido perdoar. O soberbo não faz isso. O soberbo quer aproveitar aquele momento para humilhar aquela pessoa que ele está perdoando. Ele quer ficar nessa posição aqui, ele quer contar para os outros assim: eu perdoei, mas também eu falei, teve que me ouvir. Quem já ouviu essa frase?
A pessoa já veio pedir, chutar cachorro morto, né? A pessoa já veio pedir perdão e você simplesmente, assim como Cristo. Alguém aqui ouviu verdades na cara quando Cristo perdoou? Alguém aqui, Jesus chegou e falou assim, vou te perdoar, mas deixa eu te falar. Um dia você fez isso, você fez aquilo, você precisa ouvir umas verdades. Alguém passou por isso aqui? E a gente quer fazer isso, não é? Por soberba. Leviatã prende o perdão. E também o de pedir perdão. Como soberbo olhar para o olho de alguém e falar, eu errei. Como soberbo admitir os seus pecados. Como soberbo ir diante de alguém e falar assim, fulano, fulana, eu estava errado. Me perdoa. O orgulhoso não consegue fazer isso. O soberbo não faz isso. Então, Leviatã, ele amarra a caminhada das pessoas, ele prende a alma das pessoas, os sentimentos, a vida da pessoa, na falta de perdão. Pelo orgulho de liberar perdão ou de pedir perdão. Livres de Leviatã, nós estamos liberados para perdoar. Nós estamos liberados para pedir perdão e assim ter uma vida livre para viver o que Cristo quer fazer através de nós. As amarras caem por terra quando o Leviatã cai por terra da nossa vida. Nessa noite nós podemos pedir perdão ao final e liberar perdão. Nós vamos mostrar para o Leviatã que ele não nos influencia mais. O Espírito Santo me deu uma chave agora. Eu já preguei essa palavra 4 vezes e não fiz isso. Nós não vamos falar alto, não, mas nós vamos terminar essa palavra. Depois de tudo que Deus levar-nos a fazer, nós vamos, no nosso coração, liberar perdões que estão retidos. Amém? Vai ser um ato profético, declarando, Leviatã não me influencia mais. Amém? Consegui passar uma página. E como se confronta Leviatã? Primeiro, trazendo a luz. E eu vou repetir aquela frase para dar uma pista para vocês. Como Leviatã, nunca, depois se arrependendo, né? E como Leviatã nunca mais me influenciar? Se o orgulho do homem o tirou do jardim, como que nós cantamos? A humildade, a sua humildade, colocou o jardim em mim. A humildade contrapõe a soberba. Então, a humildade, um coração humilde, uma pessoa humilde, é uma pessoa livre da influência de Leviatã. Então, primeiro ele vai cair por terra, depois nós vamos criar uma blindagem para que ele nunca mais nos influencie. E como, então, a humildade contrapõe a soberba? Se o orgulho, essa música expressa exatamente essa palavra que o Senhor depositou no meu espírito. Se o orgulho tirou o homem do jardim, a humildade. Qual a humildade? A minha não, a humildade de Deus. A sua humildade colocou o jardim de volta em mim. Então vamos falar, nós falamos a soberba. Então como que é a humildade que contrapõe Leviatã? Né? Então se nós temos uma ideia errada de soberba, muitas vezes nós temos uma ideia errada também de humildade. Então vamos de novo. Começou o culto, as pessoas estão na porta, vai entrar a pessoa humilde. Quem que é a pessoa humilde que vai entrar? Ela está vestida muito simples, né? Ela usa roupa, talvez até que tem uns rasgadinhos. O seu sapato é bem velhinho, né? Ela está com a roupa bem surrada. Lhe faltam algumas coisas, né? Essa é uma mulher, ela não tem nenhum brinco, um adereço. Ela tem uma aparência de uma pessoa que está faltando recursos, até para se arrumar, para fazer a sua higiene pessoal, para se cuidar. E a gente fala assim, nossa, chegou uma pessoa muito humilde na igreja hoje. Não é assim? A gente confunde a falta de provisão com a humildade. Soberba e humildade não tem nenhuma ligação com as coisas externas, mas são uma questão do coração. O Senhor nos chamou para prosperar. O Senhor quer nos abençoar. E o caminho disso é se manter humilde. Nós podemos estar, sim, temos posses, temos possuidoras de coisas. E termos um coração extremamente humilde. E que humildade é essa? Que humildade é essa? Vamos para Filipenses comigo.
Eu vou abrir antes. Vocês abrem Filipenses, eu vou abrir em Colossenses, que eu vou ler um versículo. Mas aí eu leio para vocês. Para não abrir dois. Humildade também, gente, acompanha comigo aqui. Olha para mim, humildade também, deixa aberto aí. Não é pensar menos de mim mesmo. Eu sou muito humilde, todo mundo é melhor do que eu sou o coitadinho. Então vou dizer aqui primeiro o que não é humildade, é a falsa humildade, tá? Então tá bom. A gente confunde com humildade aquela pessoa que se move no espírito de comiseração, que é um desmembramento da falsa humildade. Então, eu vou dar um exemplo. Olha o que a gente considera humildade. Eu chego na igreja, olho para minha irmã aqui e falo assim, irmã, como você está bonita hoje? E eu realmente estou achando ela bonita. E ela me responde assim, ó, que isso, pastora, roupinha simplesinha, comprei lá na promoção bem baratinha. E a gente pensa assim, nossa, como a irmã é humilde, né? Ela se autodenigre. Na verdade, o coração dela está assim, eu estou bonita mesmo hoje. Mas ela se autodenigre. Isso é um espírito de comiseração, falsa humildade. Quer ver outro exemplo? Eu vou visitar a casa do irmão. Chego lá e falo assim, irmão, que linda a sua casa, glória a Deus, parabéns. O irmão fala assim, nossa, imagina, mas a parede está descascada, está faltando a pintura, o piso está soltando aqui, tem que consertar um rejunte ali. E começa a diminuir tudo aquilo que você elogiou. Você fala assim, nossa, como esse irmão é humilde, né? E o coração da pessoa assim, é bonita mesmo. Eu trouxe aqui para você ver minha casa. Não é? Isso é espírito de comiseração. A pessoa denigre, se autodiminui. Não sei se essa palavra existe. Mas a pessoa, se denigre. Tudo ela se coloca abaixo, mas é só da boca para fora. Isso não é humildade, isso é espírito de miséria. Espírito de miséria é muito diferente de humildade. O humilde não é aquela pessoa que se coloca inferior aos outros. Pastora, está complicando. Porque o soberbo se pensa maior. E isso está errado, você tem que reconhecer o valor do outro. Agora o humilde é aquele que não se pensa menor. O que eu tenho que ser? Nem maior, nem menor? Sim, nem maior, nem menor. Nem maior, nem menor. Nós vamos ler a palavra. Tem um versículo, eu vou ler para vocês. Romanos 12:3 diz assim. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Cada um, pela graça, não se veja maior do que é. Pense de si mesmo com moderação, né? Baixa aí um pouquinho. Pense de si mesmo com moderação. Que moderação é esse? Conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um de nós. Pergunta assim para mim, pastora, então como eu me vejo? Porque eu não posso nem me ver maior e nem menor. A Bíblia explicou aí. Pense de si mesmo na medida da fé. Sabe por quê? Porque a nossa identidade em Cristo se acessa por fé. Então eu não me penso nem menor do que eu sou, nem menos e nem mais. Eu não se trata mais de mim, se trata em Cristo em mim. Eu sou o quê? Eu sou filha de Deus. Eu não sou nem a rica nem a pobre. Eu não sou nem a que estudou muito ou que estudou pouco. Eu não sou nem a que ganho muito, nem a que ganho pouco. Eu não sou nem a que tem um casamento maravilhoso, nem a que tem um casamento difícil. Eu não sou nem aquela que foi traída ou aquela que vive maravilhas no casamento. Eu não sou quem eu fui, quem eu fiz, o que fizeram para mim, nem o que eu estou fazendo, nem o que estão fazendo comigo. Eu sou filha de Deus, essa é a minha identidade. Isso se acessa por fé. Então a Bíblia diz, não se pense mais do que você é. Mas veja você mesmo, na medida da fé que Deus te repartiu. Tem um versículo tremendo para explicar isso também, que está em Colossenses, eu vou ler, para ganhar tempo. Colossenses 2, 16, 17, olha que lindo. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que come, ou pelo que bebe, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas, ou dias de sábado. Esses rituais são apenas sombra do que havia de vir. Todavia, a realidade encontra-se em Cristo. Repita assim comigo. Todavia, a minha realidade é Cristo. A Bíblia diz assim, não deixa ninguém te julgar pelo que você veste.
Não deixa ninguém te medir pelo aquilo que você come. Não deixa ninguém te medir pelo bairro que você mora, pelo carro que você anda. E eu vou completar a Bíblia. O espaço aqui. Não se julgue a você mesmo, não se meça por onde você mora, pela casa que você mora, pelo bairro, pelo carro que você anda, pela roupa que você veste, pela comida que você come. Porque muitas vezes não é os outros que estão te julgando, somos nós mesmos. Todavia, a minha realidade é Cristo. Eu não sou o que eu visto, eu não sou o que eu como, eu não sou o carro que eu ando, eu não sou os meus diplomas, nem a falta deles. A minha realidade é Cristo. Essa é a minha realidade. Esse sou eu, esse é você, filho de Deus. Nem mais, nem menos, filho do Deus vivo. Repita assim comigo, nem mais, nem menos, filho do Deus vivo. Essa é a minha realidade. Essa é a minha realidade. E a religião fez uma coisa horrível com o espírito de comiseração. Porque na religião, na religiosidade, no demônio da religião, não numa denominação, ainda mais uma dessa que não tem nada de espírito de religião. Na religião, a comiseração leva até a promoção. Vou te explicar como. Até gera recompensas, pequenas ou grandes. Então, você já viu uma pessoa que passa por uma situação na vida difícil e passa a vida inteira alimentando aquilo? Aquela própria pessoa não deixa a história morrer, por quê? Porque aquilo rende atenção, porque aquilo rende o favor das pessoas, né? Então a pessoa passou por uma dificuldade lá atrás, né? A pessoa, sei lá, passou pelo câncer, venceu o câncer, Deus curou. Passa 20 anos pregando a cura do câncer. Até quando eu preguei essa palavra, Deus me deu, eu usei o exemplo daquele menino que eu gosto muito. Sabe o Rodolfo, que era do Raimundo? Você lembra desse cara? Que hoje é um grande homem de Deus, prega. Um dia, logo que ele se converteu, eu fui ouvir ele pregar. E ele falou assim, vocês acham que vocês vieram aqui porque vieram ouvir o testemunho do ex-Raimundo. Só que não é isso que eu vou falar. Eu prego a palavra. Ele não passou a vida dele de ministério contando que ele era um rei cantor. Ele tem uma palavra todo dia, uma revelação. Então a religião fez isso com a comiseração. A pessoa fica alimentando, sabe? Tadinha de mim, o meu marido me largou. Tadinha de mim, aquela que ficou sozinha com 4, 5 filhos. E eu não deixo a história morrer. Porque aquilo gera o quê? Gera um favor, aquilo gera uma atenção, gera uma visita, gera o quê? A pessoa quer que as pessoas tenham um pouco de dó, um pouco de pena. A comiseração faz isso. A religião fez isso, a pessoa alimenta aquela situação difícil que já é passado, que Cristo já levou para a cruz, que Cristo já curou. Então é a órfã. Eu sou aquela que foi abandonada como que é lá, onde deixa as crianças? No orfanato. Não sou a órfã que fui abandonada no orfanato, eu sou filha do Deus vivo. Eu fui adotada, eu tenho casa, eu tenho irmão, eu tenho irmãs, eu tenho pai, eu tenho família. Eu tenho propósito. Eu não sou o órfão que foi deixado no orfanato. Isso fez parte da minha história. Isso não é a minha identidade. Todavia, a minha realidade é Cristo. Eu não sou a mulher que fui traída. Isso aconteceu no meu passado. Cristo já me curou. Eu sou a filha do Deus vivo que estou seguindo a minha vida, construindo uma história, recomeçando tudo de novo em Deus. Essa sou eu. Amém. Eu não sou o homem que tive dificuldade na vida, não estudei, e eu não ganho o quanto eu gostaria. Isso é uma história passada. Hoje Deus entrou na minha vida. Hoje eu voltei a estudar. Hoje eu peguei meu diploma do 2º grau. Hoje eu volto a sonhar com a faculdade. Hoje eu fiz um curso técnico no Senai. Hoje Deus vai levantar o olho de alguém para ver a minha habilidade. E mesmo sem diploma vai me promover porque sabe do meu potencial. Hoje eu posso começar o meu negócio, que pode começar desse tamanhozinho e o Senhor expandir. Eu não sou a minha história. Isso nos liberta. Isso nos liberta. Mas a religião gosta de alimentar a comiseração. O espírito de religião gosta de alimentar o espírito de miséria. A comiseração. Nós somos livres disso, amém? Nós não somos ex nada, nós somos filhos do Deus vivo. Agora nós vamos ler Filipenses que vocês abriram. Filipenses 2.
já descortinamos a falsa humildade, amém? Então talvez tinha gente aqui que se achava humilde. E está descobrindo que é soberbo e orgulhoso. E aqui ninguém está acusando ninguém, amém? Filipenses 2. Versículo 3, a partir do 3, fica aberto aí. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Lembra da competição? A soberba gera competição, amém? E a humildade, vamos ler de novo? Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, o que ele está falando? Cada um faça o quê? Considere com toda as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. E aqui ele vai nos dar a nossa chave final. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Amém? Agora nós vamos parar aqui um minuto. Se a soberba que havia em Lúcifer tirou o homem do jardim, a humildade que havia em Cristo colocou o jardim de novo em nós. Agora, que humildade é essa? É a humildade de não ter dinheiro? É a humildade de se achar menor que os outros? É a humildade de ficar alimentando o seu passado? É a miséria? É a comiseração? É a humildade de estar faltando as coisas dentro de casa? É a humildade das contas estarem atrasadas? Fala assim comigo, não. É a mesma humildade que houve em Cristo Jesus. Que humildade foi essa que derrotou Leviatã e Satanás e Lúcifer na cruz? Ele se esvaziou de si mesmo. Mesmo sendo Deus, não desejou no seu coração ser como Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo e se humilhou. A humildade é a disposição em se esvaziar de si mesmo. A humildade é a disposição, a humildade que contrapõe Leviatã é a mesma que havia em Cristo. Ou seja, disposição de se esvaziar. Vou repetir. A humildade que contrapõe Leviatã é a mesma que havia em Cristo Jesus. Ou seja, a disposição em se esvaziar de si mesmo. Eu posso não ter nada material, mas ser cheio de mim mesmo. A humildade que havia em Cristo Jesus era Deus, se esvaziou e veio em forma de homem. Humildade para se esvaziar de si mesmo. A gente pode estar devendo tudo. Devendo água, energia, aluguel, e eu ser cheia de mim mesmo. Eu sei, eu faço, eu consigo, eu posso, eu tenho o meu jeito, não ouço opinião de esposa, não ouço opinião de pastor, não ouço ninguém. Sou cheia de mim mesmo, eu tenho as minhas convicções, os meus achismos, eu tenho os meus pensamentos e acabou. Nisso ninguém entra. Mas eu me acho muito humilde. A humildade que havia em Cristo Jesus é a disposição de se esvaziar de si mesmo. Só assim Cristo pode ser formado em nós. É essa humildade que destrona o governo de Leviatã das nossas mentes. É essa humildade que destrona o governo de Leviatã das nossas mentes. É essa humildade que faz cair por terra a soberba e o orgulho da nossa vida. Olha essa frase do apóstolo Cristiano.
A humildade não é fruto de uma decisão. Isso é importante, sabe por quê? Senão a gente sai daqui, ouve essa palavra e fala, a partir de amanhã eu sou humilde. Não é uma decisão, eu vou explicar. Olha a frase do apóstolo Cristiano. A humildade não é fruto de uma decisão. É a consequência da restauração da sua identidade, ou da minha identidade. Quando você entende, ou quando eu entendo, quem é em Cristo, nunca mais você se sente melhor do que ninguém. É lindo, né? Não é uma decisão. A partir de hoje eu sou humilde. Mas quando eu tenho a revelação da minha identidade em Cristo, nunca mais eu vou me achar melhor do que ninguém. Cristo é soberbo? Se acha melhor do que os outros? Essa é a natureza de Deus? Não. Quando eu me esvazio e permito que Cristo seja formado em mim, pela fé, eu tenho a minha identidade revelada nele, eu nunca mais me acho melhor do que ninguém. Aí eu sou verdadeiramente humilde, padrão Jesus Cristo. Humilde conforme Cristo. Essa é a humildade que o Senhor quer gerar em nós. Eu era cheia de mim mesma, porque muito independente, conquistei muitas coisas sozinha. Eu achava que era sozinha. E aí eu fiquei cheia de mim mesma. E cheia de mim mesma, eu tinha muita opinião. Nossa, muita opinião, muito crítica. Tinha opinião na vida de todo mundo. Tinha opinião de todas as decisões que qualquer um tomasse. Igreja, trabalho, família. Você viu o que ela fez? Você viu que o tio fulano de tal fez? Eu não faria isso. Mas, né, ele que sabe, né? A gente não faz assim? Ou fazia assim? Cheio de nós mesmos. Cheio de achar que pode opinar na vida de todo mundo. Que pode ter opinião das decisões, dos movimentos, de como as pessoas se movem, o que as pessoas fazem, sem nem saber o que a pessoa está passando, o que a pessoa sente, o que a pessoa está sofrendo. Cheio de nós mesmos. A gente precisa se esvaziar de nós mesmos. Esse espírito crítico cai tudo por terra. Eu vou pular aqui. Vou voltar lá para Jó 41. Repita assim comigo enquanto você abre. Eu preciso me esvaziar de mim. Olha a crítica caindo por terra. Olha a soberba caindo por terra. Olha a competição caindo por terra. E Cristo, antes de eu ler Jó de novo, ele se esvaziou e se humilhou. Não quis ser como Deus. O que Lúcifer quis? Vamos fazer um paralelo aqui? O que Lúcifer quis? Ser como Deus. E Jesus, mesmo sendo Deus, não desejou no seu coração ser como Deus. Não é isso? E se esvaziou. Se esvaziou e fez o quê? Se humilhou. O que Lúcifer fez e o que Eva fez? Se encheram no coração de soberba. E ele se esvaziou e se humilhou. O que Lúcifer e Eva fizeram e Adão? Cheio de soberba, cheio de crítica. Desobedeceram. E Jesus? E se humilhou até a morte e obedeceu, indo até a morte e morte de cruz. Se a soberba é o ponto inicial da desobediência, lembra? Soberba, crítica, rebeldia, desobediência. Humildade é o ponto inicial da obediência. Eu me esvazio, eu tenho a minha convicção de quem eu sou em Cristo, da humildade dele, obediente. Porque eu não sou crítico, eu não sou soberbo, não estou competindo com ninguém. Eu tenho prazer na obediência, lembra? Então agora eu obedeço. E aqui Satanás cai por terra por completo. Lembra de Jó 41? Um capítulo inteiro, e aqui a gente encerra, de verdade. Um capítulo inteiro falando de Leviatã. Então o demônio de Leviatã é descortinado sobre a vida de Jó, como está sendo descortinado sobre as nossas vidas hoje. Amém? Todo o capítulo 41 de Jó é falando de Leviatã. Aí começa Jó 42. Vocês estão vendo Jó 42 aí, versículo 1? Qual é a primeira palavra de Jó 42? Na sua Bíblia. Lê para mim alto. Como? A primeira palavra. Algumas versões aí tem então. Então,
Por que então? Uma sequência, amém? Vários versículos falando de 34 versículos falando de Leviatã. E aí vem, então, Jó abre seu coração diante de Deus e declara. Leviatã saiu do escuro. Jó tem uma revelação desse demônio Leviatã. Aí então, Jó agora abre seu coração diante de Deus e declara: sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Olha Jó agora. Sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos vão ser frustrados. Tu questionaste: quem é este que sem conhecimento obscurece o meu conselho? De fato, falei do que não entendia. Abordei assuntos sobremodo complexos sem a devida sabedoria. Olha a crítica caindo por terra. Olha que agora este homem, depois de descortinado o Leviatã da vida dele, reconhecendo quem era Deus, olha o que ele diz: de fato, falei do que eu não entendia. Olha a crítica, a revelação, ele se entendendo como um crítico. Abordei assuntos sobremodo complexos, sem a devida sabedoria. Deus, eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Deixa eu te falar uma coisa, Deus. Eu falei do que eu não sabia. Eu era um crítico, Deus. Eu falei das coisas que eu nem entendia. Eu falei de assuntos muito complexos para mim. E ainda falei sem sabedoria. Ele reconhece que as críticas que ele anteriormente tinham feito, todas, é porque ele falava de coisas que ele nem entendia. E sem sabedoria. Nós precisamos falar essa frase nessa noite. Aqui está a nossa chave nessa noite, o nosso arrependimento. Senhor, o Senhor pode todas as coisas. Eu falava do que eu não sabia. Você pode repetir isso com sinceridade nessa noite comigo? Eu vou ler e você vai repetir. De fato, falei do que não entendia. E abordei assuntos sobremodo complexos, sem a devida sabedoria. Isso é uma confissão diante de Deus. Isso é um arrependimento nessa noite, amém? Tu ordenaste, versículo 4. Agora, pois ouve-me e eu falarei. Eu te questionarei e tu me responderás. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplaram. Por essa razão, menosprezo a mim mesmo e me arrependo, sinceramente, no pó e na cinza. Essa é a frase mais conhecida do livro de Jó. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito. Contudo, agora, os meus olhos te veem. Não é? A frase mais conhecida, o que a gente não se atenta, que Jó chega a essa conclusão, depois que Leviatã cai por terra da vida dele. Primeiro soberba, o orgulho cai por terra. E aí ele reconhece quem é Deus. E aí ele se coloca na posição de filho e fala: Senhor, me perdoa. Eu criticava sem conhecer. Eu falava do que eu não sabia. E sabe qual é o problema do crítico? E eu vou dar mais uma chave para vocês para encerrar. Vocês me deixam dar só mais uma? Só mais. Paulo nos dá uma chave. Quando Paulo é açoitado e é preso injustamente, porque o romano não podia ser preso, quando eles reconhecem o erro e vão soltar Paulo, Paulo fala assim: quantas palavras, quando vocês foram me prender, me humilhar, me chicotear, vocês fizeram em praça pública. Na hora de que vocês reconhecem que estou errado e vêm me soltar, vocês vêm na calada da noite para ninguém ver. Não foi isso que fizeram com Paulo? Açoitaram na rua, chicotearam, prenderam na frente de todo mundo. Ixi, Paulo é cidadão romano, não podia ter feito aquilo. Precisamos soltar Paulo. Calada da noite, escondido, para ninguém ver. Erramos. Vamos lá soltar Paulo escondidinho. Ele fala: bonitos. Na hora de me prender na frente de todo mundo, na hora de me soltar e reconhecer o erro, é escondido. A gente faz isso. Na hora de criticar, é para todo mundo. Na hora de reconhecer o erro, é só no coração. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu chego para a minha amiga aqui, Jéssica, minha companheira de ministério, e falo assim: Jéssica, tomando café lá na sala da casa dela. Bolinho de fubá, é bom para essas coisas, cafezinho. Jezabel gosta muito de café nas casas. Aí,
Eu e ela tomando café. E aí, eu falo assim, Jéssica, você viu a palavra ontem? Ah, vi. Você entendeu? Ah, não sei. Ah, aquela frase. Não sei, não me desceu muito, não. Ou senão, Jéssica, você viu aquilo que o pastor falou? Você viu aquela conferência? Você viu aquela decisão que ele tomou? Ah, não entendi, não. Acho que não é bem assim, não. E a Jéssica não tinha nem visto nada, nem pensado nada. Aí eu saio do cafezinho, dou tchau, e a Jéssica fica assim, não é que é mesmo? Aquilo que a pastora Cris, o pastor Kleber está falando, não tinha pensado, não tinha me atentado, mas não é que a Zé tem razão? Tá bom, acabou esse momento. Aí a Jéssica, depois disso, começa a observar os pastores com um olhar crítico. E começa a esfriar na fé. Uma semente que eu coloquei. E dali eu ouço essa palavra hoje. Vim aqui no culto e ouvi. E caí por terra. Puf. Falei sobremodo de coisas que eu não entendia. Deus, eu errei. Aí eu vou assim, Senhor, eu me arrependo em nome de Jesus, me perdoa. E é isso mesmo que eu tenho que fazer. Falei do pastor Kleber, falei da pastora Cris, eu errei, Senhor, me perdoa. Falei do meu líder, falei do meu marido, falei de você, falei, Deus, perdão. Arrependidinha diante de Deus. Pecado perdoado? Pecado perdoado. E a Jéssica? Esfria na fé. Aí o que Paulo diz? O que é o certo? O que é fechar o ciclo? Amanhã eu vou lá tomar café na casa da Jéssica de novo. Jéssica, vou tomar um café com você, tá? Jéssica, eu vim aqui, não quero café não, nem bolo, nem vou me sentar. Porque agora Jezabel não está mais na minha vida. Só vim falar mesmo com você. Sabe aquele dia que eu vim aqui e falei aquilo aqui dos nossos líderes? Então, eu estava errada. Eu me arrependi e eu vim aqui te pedir perdão. Porque eu lancei uma semente jezabélica no seu coração, manipulação e crítica. E eu não quero você esfriando na fé, e a culpa é minha, e eu estava errada, eles são uma bênção em nossas vidas, e aquilo que eu fiz foi um erro, você me perdoa. E aí aquela semente eu arranco do coração da Jéssica. É isso que Paulo fala. Se arrepender é isso. Ou, vocês estão aqui ainda? Foram embora? Se arrepender é isso. Se arrepender é isso. Coloque-se de pé. A gente consegue cantar o teu orgulho ou não? Se não conseguir, não tem problema. Precisamos fechar nossos olhos. Esse momento é muito pessoal. Nós precisamos fazer algumas coisas aqui. E a porta de entrada para qualquer coisa que nós venhamos fazer, ministrar, é o arrependimento. E agora que Leviatã foi descortinado, que deixou de estar obscuro, escondido, sei lá qual é o termo, agora que foi trazido à luz, nós temos condição de nos arrepender. Nós podemos nos reconhecer como soberbos, nós podemos nos reconhecer como orgulhosos, como independentes. Fruto talvez da orfandade, não é uma acusação, lembra? Nós podemos reconhecer que isso gerou crítica. Nós nos tornamos críticos. Nós podemos reconhecer que nós competimos com os nossos irmãos, o nosso coração. E aí nós podemos então nos arrepender. Eu quero que nessa hora, cada um no seu secreto e na sua individualidade, se arrependa, você e o Senhor. Você e o Senhor. Se vocês puderem, pelo menos tocar essa música para nós. Nós vamos declarando aqui, mesmo que seja em espírito.